Olá, meu nome é Carlos Valadão e neste vídeo eu lhe ensinarei ponteiros. A linguagem C é altamente dependente de ponteiros. Eles são tão importantes na linguagem que você os viu e não percebeu. Ponteiros são usados em alocação dinâmica de memória e fornecem os meios pelos quais as funções podem modificar os seus argumentos de forma direta. Ponteiros são variáveis cujos valores são endereços de memória. Normalmente, uma variável contém um valor específico. Um ponteiro contém o endereço de uma variável que contém um valor específico. De certa forma, o nome de variável referencia um valor diretamente, enquanto um ponteiro referencia um valor indiretamente. A referência de um valor por meio de um ponteiro é chamada de indireção. Void é o único tipo genérico de ponteiro. Ele pode ser convertido em qualquer outro tipo de ponteiro, e todas as funções de alocação de memória em tempo de execução da biblioteca padrão da linguagem C devolvem esse tipo de ponteiro. Devemos seguir a seguinte sintaxe ao declararmos um ponteiro: tipo do ponteiro, asterisco, nome da variável. Todo ponteiro deve ser inicializado com null ou com um endereço. Um ponteiro de valor null não aponta para nada. Null é uma constante simbólica definida em stddef. Inicializar um ponteiro com zero é equivalente a inicializar um ponteiro com null. O valor zero é o único valor inteiro que pode ser atribuído diretamente a uma variável de ponteiro. O operador e-comercial ou operador de endereço é um operador unário que retorna o endereço de seu operando. O operador asterisco, chamado de operador de desreferenciamento, retorna o valor do objeto ao qual seu operando aponta. Veja no exemplo abaixo. São declaradas duas variáveis, uma do tipo inteiro chamada count, outra ponteiro do tipo inteiro chamada pt. O endereço de count é atribuído a pt. O valor de count é mostrado por meio de pt. Agora, pt aponta para o endereço de count. Dessa forma, o conteúdo de count pode ser alterado por meio de pt. Veja no exemplo abaixo. Ponteiros e arrays estão intimamente ligados. Uma variável vetor é um ponteiro constante. Você pode atribuir o endereço do primeiro elemento de um array a um ponteiro do mesmo tipo. Antes de mostrar a relação entre o ponteiro e vetor, vou relembrar como que vetores e matrizes são dispostos na memória na linguagem C. Vetores são alocados em espaços contíguos de memória, isto é, um elemento está ao lado do outro. Suponha V um vetor de inteiros de tamanho 5. O primeiro elemento de V encontra-se no endereço 3000, o segundo no endereço 3004 e assim por diante, de 4 em 4, pois o tipo int ocupa 4 bytes na memória. Como o endereço do primeiro elemento de M é 1000, o sexto elemento da primeira linha da matriz encontra-se no endereço 1020. O último elemento da primeira linha da matriz encontra-se no endereço 1896. O primeiro elemento da segunda linha se encontra no endereço 1800. Como eu havia dito anteriormente, você pode atribuir o endereço do primeiro elemento de um array a um ponteiro do mesmo tipo. Um ponteiro que aponta para um vetor pode usar o operador colchetes para acessar os elementos do vetor, assim como uma variável vetor. Contudo, isso não se aplica a matrizes. Qualquer operação que possa ser feita com subscritos de um vetor pode ser feita com ponteiros. Ponteiros são válidos em expressões aritméticas, expressões de atribuição e de comparação. Contudo, nem todos os operadores podem ser utilizados com ponteiros. Dessa forma, um conjunto limitado de operadores aritméticos podem ser utilizados com ponteiros. Um apontador pode ter o seu conteúdo incrementado ou decrementado. Um inteiro pode ser subtraído ou somado de um ponteiro. Conforme no exemplo abaixo, dado V de tamanho 5,
Suponha que o endereço do primeiro elemento de V é 3000. Como o VPTR recebe o endereço do primeiro elemento de V, ele guarda o endereço 3000. Dessa forma, na aritmética convencional, VPTR recebe VPTR mais 2 é 3002, mas na verdade, não é isso que acontece com a aritmética de ponteiros. Quando o inteiro é somado ou subtraído de um ponteiro, o ponteiro não é simplesmente incrementado ou decrementado por esse inteiro, mas pelo inteiro multiplicado pelo tamanho do objeto ao qual o ponteiro se refere. O número de bytes depende do tipo de dado do objeto. Nesse exemplo, VPTR recebe VPTR mais 2 produz 3008, que é igual a 3000 mais 2 vezes 4. 4 é o tamanho do objeto, int, no nosso caso, e VPTR passa a apontar para o terceiro elemento do array V. Variáveis de ponteiro podem ser subtraídas umas das outras. Veja no exemplo abaixo. O endereço do primeiro elemento de V é 3000. VPTR guarda o endereço do primeiro elemento de V e V2PTR o endereço 3008. A instrução x recebe V2PTR menos VPTR atribuirá a x o número de elementos de VPTR para V2PTR, nesse caso 2, e não 8, pelo mesmo motivo explicado anteriormente. A aritmética de ponteiro não fará sentido a menos que seja aplicada em um array. Não é possível que variáveis do mesmo tipo estejam em locais contíguos na memória, a menos que elas sejam elementos adjacentes de um array. A aritmética de ponteiros também se aplica a matrizes, pois os elementos de uma matriz são contíguos na memória. É possível acessar qualquer elemento de uma matriz por meio dessa fórmula. M de J é igual ao endereço de M00 mais I vezes o número de colunas mais J. Esta fórmula também serve para um array de 3 dimensões e para arrays de qualquer dimensão, bastando adicionar a dimensão à fórmula. Eis um exemplo de como acessar um elemento de uma matriz por meio da fórmula mostrada no slide anterior. Vejam, há uma matriz M 10 por 20, o ponteiro VPTR recebe o endereço do primeiro elemento de M e logo após é printado o primeiro elemento da nona linha da matriz.